Sabe aquela pergunta que parece simples, mas pode falar muito sobre a nossa condição espiritual? Como está a condição da sua mente? Nesse capítulo, a Joyce Meyer fala sobre quando ela começou a perceber que a mente dela oscilava absurdamente. Dias ela estava super confiante, e tinha dias que ela estava extremamente medrosa, ansiosa, preocupada. E ela começou a se perguntar o que seria um estado normal da mente e o que seria um estado anormal, para que nesses dias anormais ela pudesse fazer alguma coisa, tá? Num estado de alerta, tomar alguma providência, né? E é interessante porque ela fala, para mim, muito tempo era normal eu julgar todo mundo, eu estar sempre criticando. Eu achava que isso era normal, até que eu comecei a estudar o que era o normal para um filho de Deus, como era a mente de Cristo, né? Porque pela palavra a gente entende que a gente tem a mente de Cristo. Mas como é isso? Como eu tenho acesso à mente de Cristo? Como eu conheço mais como o Senhor pensa? Esse padrão de Deus a gente precisa conhecer. Em 1 Coríntios 2:11 fala assim: ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é quem revela a mente de Cristo em nós. E ela fala muito no capítulo sobre a função, né, da mente, na verdade, auxiliar o Espírito, né, e deles colaborarem um com o outro. Mas muitas vezes a nossa mente, quando está nesse estado anormal, ocupada, estressada, preocupada, ansiosa, a gente não consegue dar ouvidos ao Espírito Santo que habita em nós. Então é muito importante a gente ter uma mente tranquila, não é vazia, não é que você não está pensando em nada, mas é pelo contrário, você está num estado atento o tempo todo, num estado assim de o que será que Deus quer falar comigo agora, né? Então é uma parceria, né, da nossa mente com o Espírito de Deus que é tão importante e esse deve ser o estado normal do Filho de Deus. E por que que a gente pode acessar isso, né? E aí ela dá mais esse versículo aqui que fala em Isaías 26:3, que eu amo esse versículo. Fala: tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti. Gente, não é que você não vai passar por dias de angústia, dias de aflição, né, de ansiedade, mas como a gente já viu, né, muitas vezes nos Salmos, o Davi começava falando sobre a sua angústia, o seu sofrimento, e no final ele voltava e trazia lembrança, né, de quem era o Senhor, e de que o Senhor estava no controle, e que um dia ele ainda ia voltar e louvar, e entender o que ele não estava entendendo. Existe um lugar para todo filho de Deus que é um lugar de descanso contínuo, porque ainda que eu não entenda o que Deus está fazendo, ainda que pareça uma situação assim terrível, aquele cujo propósito é firme e o nosso propósito de conhecer mais ao Senhor, de estar mais perto dele, esse propósito firme no nosso coração nos garante, sabe, que eu vou estar cada dia mais aprendendo dele e eu posso confiar no amor dele. É assim uma convicção de que todas as coisas cooperam para o bem, né? Muitas coisas aqui ela já falou, que eu estou falando aqui, né? A gente já falou nos vídeos anteriores, mas é importante você lembrar como que eu posso ter uma mente tranquila, né? Às vezes parece tão absurdo nesse mundo cheio de ansiedade, cheio de medo, como que eu posso ter, né? Mas quando eu volto para a palavra, né? Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Essa é a verdadeira mentalidade do Filho de Deus. Uma mente em paz, uma mente tranquila, porque confia no Senhor acima de tudo, mesmo quando a gente não entende. É claro que o inimigo não gosta disso, ele ataca o tempo todo, ele lança setas, né? Ele lança distrações, nem sempre vai ser ansiedade, nem sempre vai ser uma coisa ruim, às vezes são coisas muito legais, coisas muito boas, né? Que o inimigo usa para tirar a gente desse lugar de estar atento a ouvir a voz de Deus. Né? Então, às vezes são tarefas, sobrecarga, né? Muita coisa que você tem que fazer e você simplesmente para de adorar, para de contemplar Deus, para de agradecer, para de ouvir, né?
E a boa notícia é que a gente pode escolher que tipo de mente eu quero ter, uma mente ansiosa, uma mente cheia de preocupações ou uma mente tranquila, que descansou no Senhor. Então, fica a pergunta, né, no final do capítulo: quanto tempo a sua mente fica realmente em paz e sensível à voz de Deus? Começa a perceber ao longo do dia quanto tempo você tem conseguido estar atento, quanto tempo você está com aquela conversa interior, você e Deus. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a refletir um pouquinho sobre isso e no dia de hoje você conseguir aquietar aí a sua mente, vai orar, vai buscar a Deus, entrega ao Senhor, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, gente, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.